Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast sobre morfofisiologia renal. O meu nome é Amir. E o meu nome é Diana. Esse é o primeiro episódio de uma série de 3 episódios, na qual falaremos um pouquinho sobre como funciona o rim, como ele é formado, algumas curiosidades sobre esse sistema tão interessante que é o sistema renal. Nesse primeiro episódio, então vamos falar sobre a formação da urina, filtração e circulação dos rins. Bom, Diana, sabemos que o rim ele é um órgão do nosso corpo. Alguns dizem que ele é importante, outros não veem sua importância, mas me diga, para que serve esse tal de rim? O rim é um órgão muito importante que faz, então, a filtração do sangue e, além de ser um órgão de filtração, então, ele é um órgão de regulação homeostática do organismo. Ele tem funções muito importantes em secreções de hormônios que vão controlar muitas funções. E para vocês que estão nos ouvindo, para terem uma ideia da importância desse órgão, todo o nosso sangue, tudo aquilo que o nosso coração bombeia, a gente chama de débito cardíaco. E cerca de 20% de todo esse débito cardíaco que é bombeado pelo nosso coração, 20% desse débito vai direto, unicamente, só para o rim. Então ele é muito importante. E como o nosso enfoque de hoje vai ser um pouquinho mais na formação da urina e na filtração, todo esse sangue que vai para o rim, 20% desse plasma todo, ele acaba sendo filtrado nos capilares glomerulares. A gente sabe, então, que uma boa parte do sangue que o coração bombeia vai para os rins. Mas qual o caminho que ele percorre até chegar lá? Bom, assim que o coração bombeia o sangue, ele parte do coração e passa pela artéria aorta. Artéria aorta ascendente, artéria aorta torácica e vai para a artéria aorta abdominal. Essa artéria aorta abdominal se divide para 2 lados, uma para cada rim. A artéria renal esquerda para o rim esquerdo e a artéria renal direita para o rim direito. Então, quando chegam no rim, eles se dividem em artérias menores e vão se subdividindo até formarem pequenas arteríolas, que chegam próximos ao glomérulo. E sobre o glomérulo, o que é esse glomérulo? Ele é como se fosse um enovelado de artérias pequenininhas. Então, chega uma artéria chamada aferente, daí forma um bolo de artérias toda enovelada, chamada glomérulo. Então, sai uma arteríola desse bolo de arteríolas, chamada arteríola eferente, que é a que sai. Bom, quando esse sangue ele chega então no glomérulo, ele sofre um processo de filtração. O que acontece então? Tudo aquilo que o sangue precisa, ele vai continuar no capilar, vai continuar na circulação e vai voltar para o corpo. Mas aquilo que não é necessário no momento para o corpo, vai acabar sendo filtrado, vai passar do glomérulo para dentro de um tal de néfron e vai seguir pelo rim até ser excretado na urina. E aquele sangue que continua, que sai pela artéria eferente de exit, saída, né? Para os entendidos de inglês, vai acabar indo para as veias renais e volta à circulação corpórea normal. Também tem essa questão de que as arteríolas eferentes, elas acabam formando um complexo depois de arteríolas que ficam circulando o túbulo renal. E essa circulação que elas fazem no túbulo renal também vão ajudar mais tarde a fazer reabsorção de substâncias importantes e secreção de substâncias não importantes para o organismo. Essa proximidade vai ajudar nessa questão. Bom, mas antes de continuarmos, vamos entender um pouco o que é esse tal de néfron. O néfron é a unidade funcional do rim, que é formada pelo corpúsculo renal, túbulo renal e aparelho justaglomerular. O corpúsculo renal, ele é formado pelo glomérulo, que é aquele enovelado de capilares, né? E tem a cápsula de Bowman, então, que fica ao redor desse emaranhado de capilares. Este é o corpúsculo renal. Da cápsula de Bowman, acaba emendando um túbulo renal, que é por onde vai escoar todo o filtrado do glomérulo, né? E esse túbulo renal, ele faz várias voltas, e essas voltas têm nomes específicos. Por exemplo, a parte que fica mais próxima do corpúsculo renal se chama túbulo proximal. A parte que fica mais intermediária, descendo, né? Ela é chamada de alça de Henle. A parte que fica mais longe do corpúsculo renal é chamada de túbulo distal. E então, o que fica mais longe ainda é o ducto coletor. Então, eles fazem várias voltas, esses túbulos. Em cada porção, ela é selecionada ou secretada substâncias específicas.
E ela serve, então, para enriquecer a urina daquela substância que o corpo precisa que seja excretada na urina. E também não podemos esquecer do aparelho justaglomerular. Que é isso? É basicamente o principal responsável pelo controle da nossa filtração glomerular e do fluxo sanguíneo dentro do rim. Ele é dividido em 3 principais tipos de células. A gente tem as células mesangiais extraglomerulares, responsáveis pelo suporte estrutural de todo o aparelho. Temos também as células justaglomerulares, que são responsáveis pela secreção de renina, um hormônio muito importante que a gente vai explicar mais para frente. E também, por último, mas não menos importante, temos a mácula densa. A mácula densa, ela possui uma série de quimiorreceptores que acabam detectando a concentração de sódio na parte do túbulo que volta, porque assim que o túbulo deixa a cápsula de Bowman, ele faz uma volta e passa bem entre a artéria aferente e eferente, que faz uma espécie de V. E a mácula densa fica entre essas duas. E o túbulo passa bem no meio. E a mácula densa está ali percebendo como que está o fluxo dentro desse túbulo. Então ela vê como que está o sódio e como que está a intensidade de fluxo, se está com muito líquido passando ou se está um pouco mais seco ali dentro. Isso faz com que ela responda e transmita sinais para as células justaglomerulares produzirem mais renina, menos renina, para ajudar nessa dinâmica. Então, é nessas horas que a gente consegue perceber a complexidade do corpo humano e de como existe inteligência nesses processos bioquímicos também. Exatamente. Existe, então, a filtração glomerular. A filtração glomerular é, como a gente comentou antes, é tudo aquilo que é filtrado daquele sangue que entra pela arteríola aferente, vem naquele novilado chamado glomérulo e sai pela artéria eferente com maior concentração, porque parte desse plasma vai cair nessa cápsula de Bowman e vai começar a viajar nesses túbulos renais. Sim, para a gente ter uma ideia da importância da filtração glomerular, vamos fazer uma imagem mental. A gente tem no nosso corpo cerca de 3 litros de plasma. Esses 3 litros, somente a filtração glomerular é responsável pela filtração diária de 180 litros. Ou seja, quantas vezes por dia a gente tem que fazer a filtração do nosso sangue? Mais de 60 vezes. Então, é muito trabalho para um órgão tão pequeno. É por isso que ele é bastante importante e ele está completamente ligado a todos os processos de homeostase corporal. Equilíbrios de eletrólitos, equilíbrio ácido básico. Ele está o tempo inteiro recebendo informações através desse filtrado, né, de como está a situação corporal. Mas, se você está se perguntando aí, e todos esses litros que passam pela filtração glomerular, eles vão para fora? A gente vai acabar desidratando se ficar nesse estado. Mas não, né, Diana? O que acaba acontecendo? É muita reabsorção de água que precisa acontecer para que a gente não morra, porque são 3 litros de plasma, são 180 litros filtrados, eles precisam voltar para a circulação sanguínea. Exatamente. E além de água, às vezes algumas substâncias acabam passando pela filtração e que a gente precisa reabsorver elas. Algumas são muito absorvidas e outras um pouco menos. A gente pode citar como, por exemplo, alguns íons, sódio, bicarbonato, que acabam sendo bastante reabsorvidos depois que acabam passando pela filtração glomerular. Existem também alguns produtos finais do metabolismo, como ureia, creatinina, ácido úrico. Essas são pouco reabsorvidas, porque elas não são interessantes para o corpo, então elas continuam o seu caminho no túbulo renal até a formação final da urina. E a gente tem também algumas substâncias de grande importância nutricional, como por exemplo a glicose e os aminoácidos. Eles são completamente reabsorvidos devido à sua grande importância para o estado nutricional do nosso organismo. E é por isso que se a gente encontrar estas substâncias na urina final, significa que algum problema está acontecendo nessa nossa reabsorção e que isso deve ser investigado, porque glicose na urina ou proteínas na urina não é uma situação fisiológica normal. A não ser em situações específicas como a gravidez, onde pode escapar um pouquinho de glicose. Além disso, existe uma situação chamada secreção. O que é a secreção?
É quando eu tenho esse filtrado, então, que saiu lá do glomérulo, desceu pela cápsula de Bowman, está viajando pelos túbulos. Só que precisa ter ali dentro dessa formação aí, dessa urina, algumas substâncias que não caíram na filtração e que elas vão ser jogadas para dentro da urina agora, durante essa viagem nos túbulos. Então, elas vão ser secretadas para dentro dos túbulos e são feitas trocas de acordo com a necessidade do corpo. Isso acontece com íons potássio, íons de hidrogênio, acontece com bicarbonato também, né? Acontece com sódio bastante. Então, o corpo vai perceber a necessidade dele naquele momento e vai fazer essas trocas e essa secreção para dentro do túbulo renal. Então, Amir, agora que a gente já falou sobre essa primeira parte da formação da urina, né, comentando por cima, assim, como funciona a filtração, para onde está indo, né, essa primeiro filtrado, eu gostaria de saber como são formadas as estruturas de todo esse aparelho para que ocorra essa seleção tão especial do que sai na urina e do que deve continuar na circulação sanguínea. Então, tu pode contar para a gente como são formadas essas estruturas que selecionam essas substâncias? Para a gente entender, a gente precisa conhecer que o glomérulo, eles são pequenos vasos. Então, para que o sangue flua de dentro do vaso para fora do vaso, indo em direção à cápsula de Bowman, a gente precisa que esse revestimento do vaso nos auxilie a selecionar o que vai para fora e o que permanece dentro do vaso. Então, a gente consegue separar em 3 barreiras de filtração do glomérulo. A gente tem o endotélio capilar, a parte interna do vaso, a gente tem uma membrana basal que fica no meio, e a gente tem um epitélio, a parte de fora do vaso. Essa parte interna, que a gente chama de capilar, ela possui alguns espaços, alguns buraquinhos que a gente chama de fenestrações, e que permitem a passagem de moléculas menores para fora do vaso. Agregado a essas fenestrações, a gente ainda tem uma carga fixa que se permanece sempre negativa. Ou seja, como os opostos se atraem, somente as moléculas positivas conseguem passar por essas fenestrações para fora do vaso, enquanto as moléculas negativas, as células e as moléculas negativas presentes no sangue, acabam sendo repulsadas e ficam presas dentro do vaso. A gente tem também uma membrana basal, que ela é formada de glicoproteínas negativas, no mesmo processo explicado anterior, dos positivos e dos negativos, e a gente ainda tem por fora o epitélio, que ele tem uma composição de fendas, outros espaços, e podócitos, como se pequenas mãos agarrassem o vaso e acabassem selecionando qual molécula passa ou não. Lembrando que tudo isso só existe para que a gente consiga manter o que é importante dentro do vaso e o que não é tão importante ou até tóxico ao organismo que seja filtrado. O que a gente quer que fique, principalmente, proteínas, que são muito importantes para o nosso corpo. Proteínas e glicose são importantes, né? Exatamente. Se alguma glicose acaba caindo no túbulo renal, ela é reabsorvida pelo sistema para que não ocorra essa perda. Então, Amir, resumindo tudo isso que foi falado agora, o que vai influenciar na seleção de quem passa ou não? O tamanho e a carga da partícula, da molécula, da substância, né? O tamanho, quanto maior, maior a dificuldade para passar. Menor, passa mais fácil. E a carga, todo mundo que é positivo tem passagem livre por onde gostaria de ir. E quem é negativo, normalmente é barrado dos lugares, né? Então, tamanho e carga. Mas, pensando melhor, tu sabe me dizer como que acontece a regulação de toda essa filtração glomerular? Existem diferenças de pressões no nosso organismo e às vezes a gente tem hipertensão e às vezes hipotensão, né? E essa regulagem de líquidos do organismo precisa ser controlada pela taxa de filtração glomerular. Então, quando a gente precisa filtrar mais para tirar mais líquidos do organismo, a gente faz um trabalho de abre e fecha das arteriolas aferente e eferente, né? Elas podem contrair ou dilatar de acordo com a necessidade de sangue que tem que ser filtrado para fazer essa regulação. Tem outras forças também que são importantes para conseguir fazer essa regulação, e uma delas é a pressão hidrostática capilar glomerular. O que quer dizer isso?
Quer dizer que quanto mais pressão o sangue estiver fazendo contra a parede desse glomérulo, mais plasma vai extravasar para dentro da cápsula de Bowman. Então, quanto mais velocidade ou mais força, mais pressão, mais vai vazar plasma, né? Então, vai aumentar a taxa de filtração. Existe uma outra questão, que são as forças coloidosmóticas. Essas forças, elas se referem à quantidade de proteína que a gente tem nesse sangue que está passando pelo glomérulo. Se tiver muita proteína, menos plasma vai sair para a cápsula de Bowman, então menos vai espremer plasma para lá. Porque existe uma diferença de proteína do sangue que vem da arteríola aferente e do sangue que está saindo desse glomérulo pela arteríola eferente. A diferença é mais ou menos de 20% de proteínas. Na saída, então, a concentração é 20% a mais de proteínas do que na entrada, né? Esse é o normal. Mas quando a concentração está muito alta, ou seja, a força coloidosmótica está muito alta, vai filtrar menos plasma. Então quer dizer que a força coloidosmótica é contra a filtração. Isso. E a pressão hidrostática do capilar é a favor, né? Isso Mas a cápsula de Bowman não tem nada nela que influencia essa filtração? Sim, também tem essa pressão, né? Que ela é chamada de pressão hidrostática da cápsula de Bowman. O que quer dizer isso? Quando o glomérulo está espremendo esse plasma dentro dessa cápsula, tem uma hora que ela vai se encher, né? E esse enchimento da cápsula vai acabar fazendo uma pressão contra o vaso de novo, né? Como se o sistema todo ali, nessa bolinha, tivesse já saturado de plasma. É muito plasma, então vai fazer uma força contra o vaso também, né? Perfeito. Então, digamos que de um modo super ultra resumido, tudo que acaba entrando por um lado, pela arteríola aferente no caso, precisa sair por outro. Se vai entrar mais do que sair, vai acabar aumentando o volume que é filtrado. Mas, bem, o que é essa taxa de filtração glomerular, afinal de contas? Ela é basicamente todo aquele volume que acaba sendo filtrado do glomérulo para a cápsula durante um determinado período de tempo. Essa taxa também ajuda a definir a função renal, né? Se ela tá boa ou se tá ruim. Mas, Amir, então quer dizer que a pressão hidrostática ela é controlada pela pressão arterial? Exatamente. Quanto maior a pressão arterial, maior a pressão hidrostática. Então quer dizer que a pressão arterial sempre alta vai sempre aumentar a taxa de filtração? Nem sempre, porque a gente tem um limiar constante de taxa de filtração glomerular. A gente não pode fazer ele muito alto nem muito baixo, porque senão vai acabar prejudicando o nosso organismo. A gente tem uma média de pressão que varia de 80 a 180. E o que acaba determinando o grau de pressão, a média da pressão, vai acabar sendo a constrição das arteríolas, as aferentes e eferentes. Porque se a gente deixasse só pela pressão arterial, acabaria gerando muito dano ao glomérulo. Então, esse mecanismo de abre e fecha de arteríola eferente e eferente também é um sistema de proteção para o nosso glomérulo. Isso, Amir? Isso aí, Diana. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela audiência. Esse foi o nosso primeiro episódio sobre morfofisiologia renal. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês no entendimento da morfofisiologia renal. Nós esperamos vocês no nosso segundo episódio, no qual falaremos sobre equilíbrio ácido-básico. Até o próximo episódio. Até lá!